Olá pessoal, então vamos continuar. A última aula a gente viu, nós estávamos olhando informações sobre formulário, né? Como montar os formulários em HTML. Então a gente viu alguns, né? Nós vimos aí a entrada para e-mail, senha, texto comum, né? Nome. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns outros recursos que a gente também pode estar utilizando, ok? Então, lembrando que a ideia aqui geral é dar uma noção, mas nós não vamos esgotar tudo sobre formulário. Então, um outro recurso interessante é que eu também posso usar um tipo para telefone, por exemplo, que também ele tem uma certa filtragem, como acontece lá com o e-mail, tá? Vamos por aqui, ó, label. Então, no type, a gente vai por tel. Aí, é a mesma ideia lá do name. Max length, né? Aqui a gente já tinha visto o min, né? Que era o mínimo. Agora aqui é o inverso, é o tamanho máximo que você também pode ter, tá? Nós aqui também podemos usar o placeholder. E aqui a gente tem um recurso até que interessante que nós podemos estar utilizando, que é é um filtro, vamos dizer assim, uma skin para que você possa colocar o telefone, tá? Entre em recursos que a gente chama de expressões regulares. Eu vou mostrar um aqui para vocês, só para vocês entenderem como pode funcionar. E se vocês verem isso, vocês vão saber que é essa expressão regular, tá? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes de como isso funciona ou como construir novas, tá? Que daí foge um pouco do escopo do que nós estamos aprendendo. Mas aqui eu estou informando para ele que ele vai pôr dois números, né, de 0 a 9, tá? E eu estou informando que vai ter o abrir e fechar parênteses, tá? Então, né, dessa forma mais ou menos que isso funciona. Aqui eu estou informando que ele vai ter mais 5 dígitos, então de 0 a 9, o tracinho, e mais 4 dígitos de 0 a 9, tá? Seria esse o formato. Então, com isso, você cria uma máscara, né? Uma forma de você estar colocando o, o teu telefone, tá? Então, também é um recurso interessante, pode ser usado para outras situações, né? Como eu falei, a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? Porque não é o nosso foco aqui, tá?
Ah, um outro tipo que nós temos é o botão de rádio, né? Que é aquela da escolha, né? Sim ou não, né? Aqui no caso, vou dar um exemplo, já que eu estou fazendo um cadastro, né? Nome, telefone, então sexo, masculino, feminino, né? Então, é um, você vai poder escolher apenas um dos elementos que estão fazendo parte, no caso desse field set, tá? Se eu tiver que usar ele mais vezes, eu tenho que tirar desse field set para ele poder funcionar, tá? Então, aqui eu não vou usar o label, né? Porque o label é de cada elemento, então, por exemplo, sexo, né? Um texto. Opa, eu- e aí você põe primeiro o input, porque ele vai pôr aquela, normalmente é uma bolinha, né? Então, input. O type dele é rádio, a de radio button, name. Nesse caso, né, o nome dos elementos é sempre o mesmo, tá? O que vai mudar é o valor. Esse valor é aquele que vai ser transmitido pelo navegador quando você apertar o botão, né? Quando ele fizer um envio por baixo, né? Ah, na parte interna, né? Fizer tal da requisição, ok? Então, tem esse detalhe aí interessante, tá? O... Vamos dizer que eu quero que comece selecionado esse cara, o primeiro. Então eu ponho aqui, ó, checked. Então eu estou falando que é para começar com esse selecionado, tá? Aí eu ponho o label, masculino, ok? E eu faço o outro input. Não tem limite, tá? Posso por quantos forem necessários. Só não esquecer do seguinte, o nome sempre é o mesmo, porque na verdade, quando ele for transmitir, ele vai pôr o conteúdo, né, o valor, vamos dizer, vamos pensar assim, como se fosse uma variável, né? Ele vai vir com esse valor, se fosse uma variável, ele vai pôr o conteúdo dela, do value que eu estou estabelecendo, tá? Mas é a mesma, né? Ele só vai mudar o conteúdo de acordo com aquilo que você escolheu, tá? Então, não existe limite, a única regra é que eu só vou poder escolher um, né? Eu não posso selecionar dois ou mais desses elementos. Para fazer isso, a gente tem que usar um outro recurso que nós vamos ver depois. Aqui, olha lá, tá vendo? Automaticamente, quando eu seleciono um, ele apaga o outro, tá? Então, esse é o Radio Button que a gente conhece, tá? Vamos ver mais um. Outro muito comum, que a gente costuma usar bastante, é para data, né? Então, se eu for fazer uma data, como é que fica? Se eu for escrever aí montar uma data, né? Então, nós vamos por aqui, eu vou criar uma outra div, seguindo o padrão que a gente está. Aí sim, aqui eu posso pôr um label, vou pôr data de nascimento, o input, o type dele é date.
E aí ele já vem preparado para a data, né? Data. Não vou pôr nada, você poderia pôr required, porque ele vai ser ah, obrigatório, coisas desse tipo, né? Vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Aqui. Observe que ele já vem com monta o calendário, tá vendo? Você poder escolher, você pode digitar a data ou escolher pelo calendário, tá? Ah, aí, obviamente, aqui eu tô, como eu já comentei com vocês antes, o meu sistema está em inglês, então ele está pegando aqui o formato padrão para a língua inglesa, tá? Mês, dia, depois ano, então, tá tudo em inglês aqui, mas é em função do sistema tá instalado dessa forma, tá? Apesar de eu mandar mostrar localização dele tá como no Brasil, mas o sistema está instalado em inglês, então ele pega a formatação do país. De vocês vai estar dia, mês e ano, né? E o calendário. Então, ele já faz isso automaticamente. Então, você não precisa criar nada para ficar selecionando data e tudo mais, tá? Ah, um outro, até que esse pode ser usado, principalmente aí, segundo módulo, como eu comentei, quando fizer, é para você poder fazer carga de arquivo, tá? O HTML não faz a carga, tá? Ele abre para trazer a informação, pois isso tudo tem que ser tratado novamente com uma linguagem de back-end. Mas aí eu posso fazer aqui, por exemplo, um label, foto de perfil. E aí você põe um input do tipo file, né? Ele espera a informação sobre um arquivo. Aí você põe aqui, o que que eu vou aceitar, né? Accept. Aí você diz o tipo de coisa, né? Daí eu tô e aonde você vai estar dando carga, por exemplo, IMG, qualquer coisa ou imagem, tá? Então, vamos só ver. Vendo lá, daí ele tem ele abre, você escolhe uma imagem, ele carrega uma imagem, tá? É essa função. Logicamente, aqui ele não vai, você teria que, aí sim, teria que passar isso para uma linguagem de back-end para fazer esse tratamento, né? Ali só fica o nome do arquivo, tá? Mas esse é um outro tipo que nós podemos usar. E mais um muito comum é o combo box, que é uma lista de seleção. A gente vê bastante para selecionar país ou estado, algumas vezes até cidade, né? Então, por exemplo, vou pôr aqui estado. Ele já não é um input, é do tipo select. Aí você dá o nome, né? Para ele, o name é a mesma coisa, é o que vai ser usado lá. O select, aí aqui você vai pôr o que vai aparecer dentro do combo. Aí o tag é o option. Value é o valor que vai ser enviado para mim lá para o back-end. Então, por exemplo, RJ para Rio de Janeiro. E aqui, entre os tags, você põe o que vai aparecer. Então, vai aparecer para mim Rio de Janeiro.
Vamos pôr maiúsculo. Só que ele vai enviar, né, para ser tratado lá pela linguagem de back-end, é RJ, no caso aqui SP, tá? Então, ele aparece o texto, mas envia. Eu poderia mandar o texto também normal, tá? Mas eu tenho essa opção. Então, olha lá, tá vendo? Ó, Rio de Janeiro ou São Paulo, ok? Não vai dar certo se apertar o botão, né? Porque tem aqueles requeridos, então ele não vai fazer o envio. E o último, novamente não estamos esgotando todas as possibilidades. Aliás, tem mais dois. Nós temos o, o checkbox, que é aquela opção de vários itens, né? Então, por exemplo, é, vamos pôr assim, tema, uma coisa assim. Eu- tema. Aí eu vou, aí você pode pôr o label, esse vai ter o label, e o checkzinho, né? Então eu vou pôr, lembrando, né? Primeiro ele normalmente aparece o quadrinho para você checar e depois o texto. Então, primeiro o input, tá? O tipo dele é checkbox. O nome, vou pôr como tema. Value é o valor que ele vai ser enviado, né? Então, vou pôr port. E aí eu posso ter também aqui a opção de check para ele aparecer já selecionado ou não, tá? Aqui eu não vou pôr. Vou deixar ele assim. Então, vou pôr lá, label, sports. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Posso pôr um outro, input, type, check, box. Vou mudar o nome, vou pôr expor. Aqui, lembrando, é diferente, né, do Radio Button, ok? Ah, porque no Radio Button é uma possibilidade só. Então, eu apareço as opções, eu só posso escolher uma opção. Aqui não. Aqui você pode escolher nenhuma, você pode escolher uma ou mais de uma, ou todas as opções, tá? Então, cada elemento desse é um nome diferente. Então, enquanto aqui, ó, no check, no rádio, o nome é o mesmo, porque ele vai com um único valor, porque eu só posso ter uma das escolhas. No checkbox, eu posso escolher todos ou nenhum. Tá? Então, eu tenho que ter para cada quadrinho, cada entrada, eu tenho que ter um nome diferente. E quando você for mexer lá com o seu back-end, você vai ter que lidar com isso individualmente, né? Então, aqui, então, a diferença aqui eu posso escolher todos, um ou outro, ou nenhum, tá? Enquanto aqui no rádio só é possível um ou outro, né? Ou mais, né? Se eu tivesse 10, só um dos 10. O checkbox eu posso escolher todos os elementos, nenhum dos elementos,
ou mais de um se tiver, né? Que eu tenho só dois, tá? Essa é a diferença. Então, só observem isso, tá? O name para o cara do rádio button é o mesmo, para o checkbox, cada um tem o seu nome individual, porque cada um é único, tá? E, por fim, a gente tem uma opção de texto, mas não igual aquele texto que nós fizemos para o nome, né? Que é pouca informação, né? Você quer escrever bastante coisa, você tem um outro elemento que é o teste área, tá? Então, eu vou pôr aqui uma legend. Legend só por coisa. Aqui é label. Observação, por exemplo. Aí é um input normal, só que o type dele, tá? Aliás, desculpa, não é um input, ele é um teste área. Teste área, né? Que aí ele já é específico para você pôr mais de um. Você pode pôr um placeholder também. Todos eles aceitam placeholder, tá? Que é o exemplo ali. Então, o name, que nós já vimos. E aqui vem um detalhe. Rows. Quantas linhas eu quero, né? Quantas linhas eu quero que ele abra. Linhas de texto mesmo. Então, por exemplo, 10 linhas, entre aspas. 10 linhas. E aí ele tem quantos colunas? As colunas aqui seriam o número de caracteres, tá? Então, quantos caracteres eu posso escrever em cada linha? Então, eu vou pôr, por exemplo, 200. E esse aqui tem fechamento. Então, aqui você também pode aplicar um CSS para fazer alguma mudança e tal. Aí, como é que ele fica? Desse jeito, olha lá. 200 caracteres acaba sendo exagerado pelo tamanho da minha tela, né? Deixa eu diminuir para 100 aqui. São 200 caracteres, tá? Não é 200 pixels. Ó, é 200 caracteres. A observação ficou embaixo, né? Que é o label dele, ele põe logo na sequência. Então aqui já precisa de um trato, uma formataçãozinha no CSS para deixar mais organizado, né, mais bonitinho. Tá? Mas é essa a ideia. Esses são os principais elementos que nós podemos ter de um formulário em HTML. Tá? Não só esse, tem mais outras coisas, tem mais outros recursos, mas esse é o principal. Tá ok? Visto isso, nós vamos voltar para o nosso contato, né? Então, agora nós vamos fazer a parte do nosso contato, vamos terminar nosso site, tá? Então, nós fizemos o menu, fizemos a parte de título, então aqui entre o cabeçalho e o rodapé, a gente vai fazer o formulário. Então, isso aqui é a ideia de formulário de contato, né? Você quer entrar em contato com a empresa, para você escrever alguma dúvida, alguma informação. Então, nós vamos pôr nosso section, class, contato. Vamos pôr a nossa div de container. Aí nós vamos fazer duas áreas, tá? Vai ter uma parte que é com os dados que eu vou inserir e outra parte com algumas informações ou notificações. Essa parte, eu quero que ela ocupe 60%
do espaço disponível, então vou fazer uma classe W60. Também vai ter a classe formulário, que é para a gente ver o ajuste do formulário. Vamos fazer um título aqui, H2, né? Faça sua solicitação, por exemplo. Aí nós vamos ter daí o form, que nós já vimos. Aqui eu só vou pôr método, né? Post, a gente já comentou sobre isso. Não vou pôr o action, porque eu não tenho, né? Não vou ter a ligação com o back-end. Aqui eu vou pôr uma div para pôr o elemento, eu quero que ocupe 50% é, do que eu tenho aí de informação de espaço, né? Não vou usar, aqui eu vou usar o placeholder para dar informação. Vai ser um tipo texto. E ele vai ser requerido. Ok? Então, beleza. E assim nós vamos colocando. Vamos ter uma outra div class W50. Vamos pedir para ele o sobrenome agora. Também vai ser um tipo teste. Também vai ser requerido. Agora eu vou pedir o e-mail. Digite o seu e-mail. Type e-mail. Também é requerido. Ok? E esse cara aqui é 100. Essa div vai ocupar 100% do espaço. E a última também vai ser 100%. Tá? Aqui vai ser o seu texto. Então, na tela vai ficar ocupando 50% do que eu tenho disponível, né? Nome do lado dele, sobrenome. Depois embaixo o e-mail. Depois embaixo aqui é o que eu vou solicitar, né? Eu estou entrando em contato para quê, né? Neste caso, nós vamos usar um teste área. Placeholder informe sua solicitação. Ok? E aí, né? Depois da div, ó, é da div, abaixo da div do formulário, ok? A gente vai abrir outra.
que vai ocupar o quê? Os 40% restante. E vai ter então, uma outra classe chamada tag forms. Nós vamos ter uns tagzinhos de contato, tá? Então, H2. Aqui vamos pôr um ícone, né? A gente tá escolhendo os ícones lá do material icon, né? Então nós vamos pôr um ícone aqui. Vamos lá. Vamos usar o nosso material I/O. Resources. Material. Lembrando que o outline, pelo menos eu não consegui fazer funcionar direito, tá? Então, eu tenho usado o Filled. Vou ver um ícone aqui. É envio, né, de contato, então, deixa eu ver aqui se ele tem SMS. SMS fail. Aqui. Daí o que eu vou pôr? É esse aqui, ó, né, o spam. Vou copiar aqui. Então, vou pôr assim. Fica mais organizado. Vou pôr na parte de baixo. Pronto. Fica mais organizadinho, né? Aí o que acontece? Eu ponho o ícone, né? Beleza. E aí eu vou pôr o texto. Fale com a nossa equipe. Vamos pôr um espaço aqui para ele não grudar no. Legal? Na sequência do H2, a gente vai pôr um parágrafo, um texto qualquer. Vamos lá. Loren Y. Não é um texto muito grande, então eu vou pegar esse primeiro texto aqui, pequenininho. Ok? E aí, seriam 3 ícones para você fazer. Seriam os tags de contato, né? Para a gente falar com o nosso. De mandar mensagem para algum dos nossos elementos da equipe, tá? Então, vai ser tag contato. E aqui a gente vai pegar um ícone, tá? E aí a gente vai ter alguma coisa aqui, tá? Um texto, pode ser o nome do nosso. Vamos pôr, a gente tem 3 elementos da nossa equipe, vamos pôr o nome de cada um deles, que a gente fez lá no sobre, né? Sobre a gente pôs os elementos da equipe lá. Então, eu lembro que eu tenho o Dredd, o Batman e o Wolverine. Então, vamos pôr dessa forma aqui. Então, aqui vai ser o Dredd. É, vamos lá pegar um ícone no material I/O de novo. Então, por exemplo, notification. Aqui que é o sininho.
Então eu vou ter que pôr spam notification aqui. Então, vamos lá. Então, aqui entra spam. Spam notification. E o texto seria o meu elemento da equipe, né? Então, são 3. Então, Dredd, Fátima. E meu último era o Wolverine. Ok? Então, e aí lembrando, né? Como a gente vai fazer, esses caras vão estar tudo organizado, a gente vai posicionar, vai ter aquele problema de posicionamento, né? Da flexibilização. Então a gente põe aquela famosa div com o class clear para que não tenha problema posteriormente na sequência dos elementos. Então vou salvar. Tem ainda o. Vamos atualizar. Nossa, tá. A gente tem que pôr o CSS ainda, né? Então seria essa a ideia, basicamente. Então agora nós vamos voltar, vamos fazer o CSS. Então o último que nós tínhamos feito aqui é o card test image. Então agora nós vamos fazer a parte de contato. Eu vou deixar essa parte aqui do menu para baixo. Seguindo o nosso padrão lá, como eu vou fazer contato, vou pôr aqui um. Então vai ter a classe contato. Estabeleça aqui uma altura mínima, um min high. Então, ele tem uma altura mínima de 400 pixels, um padding de 30 pixels superior e inferior e 0 direita e esquerda. Tá? Aí o ponto contato da classe W50 e a ponto contato também com a classe W100, né? Então, a gente pode até por aqui. A vírgula indica que são. Estou aplicando nos dois. Então, lembrando esse tipo de formatação, tá? Deixa eu só pôr o que que é. A gente vai pôr um padding, 0 em superior e inferior e 10 pixels direita e esquerda. Ok? Então, aqui que eu estou querendo dizer. Para algum elemento com a classe W50 dentro da classe contato, aplica esse padding. Aqui é a mesma coisa para alguém da classe 100, W100, dentro de alguém com a classe contato, aplique isso.
O vírgula quer dizer que eu estou falando que é esse cara, esse cara, esse cara, aquele outro cara, quantos eu quiser, eu não tenho limite. Eu estou aplicando o mesmo tipo de formatação, tá? Ele vai manter tudo quanto é escrito que eu fizer anteriormente, né? Mas só vai ajustar o padding que eu estou solicitando para essa situação. Ponto formulário, que é a classe que nós temos, form. Vamos dar um margem top para esse cara aqui. Também na classe formulário H2, que é aquele texto, então vamos pôr lá um background hum, vamos estabelecer a mesma do nosso rodapé, não lembro o código, esse aqui, tá bom. Teste align center color FFF, que é branco, poderia escolher o white também, tá? Fonte weight, vou manter negrito, né? Bold, lembrando que é um H2, né? Normalmente já é negrito. Font size, vamos pôr em 18 pixels. Border left, eu vou fazer só a borda esquerda, hein? 5 pixels. Solid. Vamos pôr navy. Não, navy acho que não vai ficar legal, né? Vamos pôr a gente ver como é que for. Aí a gente muda a cor. E um padding de 5 pixels inferior superior e 0 direita e esquerda, tá? Vamos ver como é que tá ficando aqui, ó, a nossa brincadeira, vai. Tá lá. Não ficou legal, não. Vamos pôr para ficar um traço, não tem que ficar um verde mais escuro. É, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta cor. Aqui é um segredinho. Eu não sei se o, o Brackets faz isso aqui ou o Sublime, tá? Aqui ó, eu abro, eu consigo, por exemplo, escurecer um pouco mais. Ali em cima aparece para mim, ó, por essa cor. Tá? É legal essa opção dele aqui. Aí, isso aqui, pra gente ver. Aí a gente vai pôr aqui o, a classe W60, que nós não temos ela definida, as outras a gente já tinha. Então é Luiz, já está indicando, né, 60%. O float dele é left. Desculpa a cachorrada, né, mas sabem como é que é, né? O 40, né, mesma coisa, Luiz, 40%. Float left, tá? E aí nós vamos formatar a parte do formulário em si, né? Então nós formatamos aqui os elementos, vamos ver como é que ele já está ficando. Ó, o risquinho, já jogamos aquela parte lateral, né?
Olha lá, ó, os dois nomes já estão ocupando nome e sobrenome. Então agora é esses ajustes que nós vamos estar fazendo, tá ok? Então, vamos lá. Das entradas a gente já fez dessa forma, formulário, né? Da classe formulário, o input de quem? Né? Do tipo teste. Mas eu também quero da classe formulário o input do tipo e-mail. O que vai acontecer com esses caras aqui, né? Qual é a formatação? Eu quero que eles ocupem 100% do espaço disponível. Eu quero que ele tenha uma altura de 40 pixels. Vou pôr uma margem bottom de 15 pixels. E o padding left. Então ele vai afastar só a parte da esquerda de 8 pixels. Como é nos dois elementos, né, ele vai acabar afastando no texto, né, nome e sobrenome, ele vai manter um afastamento de um para o outro, tá? Feito isso, agora a gente vai para o nosso teste área, né? Então, ponto formulário teste área. Aqui ele é um tag só, então não tem que fazer aquele lance lá do input. Eu também quero que ele ocupe 100% da área disponível. Eu quero que ele tenha uma altura de 140 pixels. Aqui eu não estou usando aquele row e call que eu mostrei para vocês, né? Eu estou ajustando a altura, o tamanho dele pelo CSS. Aqui, margem bottom de 15 pixels. E um padding de 10 pixels em todos os sentidos, para ele ficar ajustado. O interessante desse ajuste em percentual é que eu já estou fazendo meu site ficar, de certa forma, responsivo. Se eu diminuo o tamanho da tela, todo ele é ajustado de acordo com o tamanho da tela que eu tenho, tá? Então, nem sempre é assim, tá? Aqui a gente tem essa aspas aí, facilidade, pelo esquema que nós estamos montando, mas às vezes nem sempre isso vai ser possível ou fácil. Muitas vezes a gente vai ter que fazer ajustes de tamanho e tal, mas aí é para uma outra etapa aí, né? Aqui a gente está fazendo só a parte mais básica. Aí a gente tem as tags lá, né? O tags form, que é a parte do contato. Só vou dar um padding left nele de 50 pixels. Aí meu tags form o H2. Nós só vamos tirar o negrito dele, tá? Então o font weight é para normal. Então, a gente só vai tirar o negrito. Os parágrafos. Eu vou deixar ele mais fraco. Então o font weight dele é lighter. Então vai ficar uma linha mais fina, né? Mais fraca. E por último, tags
form no meu parágrafo que tem o tag contato, né? O que que eu quero que aconteça aqui? Meu color vai ser branco, né? Então, vamos pôr FFF. Minha cor de fundo, vamos usar a mesma do nosso H2 aqui do formulário. Um, um teste align center. Vamos estabelecer uma margem de topo para afastar de um elemento do outro. Vamos por 8 pixels. E vamos dar um padding neles. Ele vai ficar quase que como se fosse um botão, tá, gente? Isso aqui. Tá? Vamos ver como ficou. É isso aqui. Oh, não pegou. Aqui pegou. Beleza. Do e-mail deve ter alguma coisa errada digitada lá. Então vamos lá ver. Errinhos de digitação. Com certeza. Vamos. Deve estar no HTML. Aqui, ó. Tag, digitei I. Tag form. Só confirmar se está tag contato. Tag contato. Opa. Então, tags form, tag contato. Deixa eu ver se eu digitei tags também no formulário. Vou fechar esse cara aqui. Tags form. Tags form. Então, tags form, beleza. Então, tag contato. Ok. Vamos ver o do e-mail. Tá. Formulário. Aqui. Já achei. Formulário. Vamos ver como ficou. Olha lá. Ok? Poderia pôr um tag A, alguma coisa assim, né? Para fazer comunicação, alguma coisa, fazer um link aqui e tal. Mas que também ficaria legal, né? Mas essa é a ideia geral, tá? Então esse é o nosso formulário. Ó. Então tá encerrado o nosso projeto, tá, gente? É até aí que a gente ia. Então, o nosso projeto tá finito, tá? Então ele tudo funcionando, ó lá. Mudo para cada um deles, tem as informações. Lá não tem um botão de envio, mas também a gente não tem a parte de back-end, né? Mas então seria essa a ideia, precisaria estar o botão de enviar, ou aqui você pode fazer o envio para cada um dos elementos, né? Com quem que você quer mandar essa solicitação. E aí, para a parte do back-end que a gente estaria aprimorando, tá ok? Faltou um placeholder aqui. Vamos só ver o que está de errado.
Tem aquele placeholder que não pegou. Faltou um E, placeholder. Olha lá, beleza, placeholder. Então tá feito, ok? Bom, gente, é isso aí. Tá feito o nosso projetinho, né? A gente viu aí, é o básico, apesar de a gente ver com bastante coisa, tem ainda muito que ser explorado do CSS, do HTML, mas aqui já é o suficiente para vocês estarem fazendo outros sites e desenvolvendo outras coisas, tá ok? Então, por enquanto, ficamos por aqui, tá? E até mais.